Olá pessoal, se vocês realmente quiserem levar a sério o estudo de Mateus 24, tem que dar uma atenção especial a Mateus 23. Mateus 23, indo direto ao ponto, nós podemos dividir Mateus 23 em 4 partes. A primeira parte é sobre quando Jesus está fazendo seu discurso para os seus discípulos, falando sobre aquelas pessoas que estavam dentro do templo. E Jesus estava dentro do templo, havia uma audiência escutando o Senhor, e essa audiência no templo, no final do capítulo 23, no começo do capítulo 24, Jesus sai do templo e depois se dirige ao Monte das Oliveiras, como vimos nos vídeos anteriores. E dando um pequeno retorno, nós podemos dividir que essa audiência escutou do Senhor que aqueles líderes religiosos do templo, eles arrogavam para si pertencerem a uma linhagem especial de liderança religiosa a partir de Moisés. Em sequência, o Senhor, ele declara uma sentença de ais, ai de vós, os ais contra os mestres da lei e os fariseus. No entendimento geral, o Senhor está falando daquelas pessoas que usurparam de uma autoridade e cometeram excessos, e ai daqueles que cometeram isso e aquilo, que ele vai fazer um relato sobre essa sentença. E o terceiro ponto vai demonstrar mais claramente quais são os crimes de Jerusalém, os crimes de Jerusalém que merecem uma punição severa, assim como recebeu uma punição severa da destruição do templo e da destruição da queda de Jerusalém no ano 70 DC. Os crimes de Jerusalém. E dentro desses crimes de Jerusalém, um dos crimes principais é relacionado à rejeição, à grande rejeição que essa liderança religiosa sempre cometeu ao longo da história contra os enviados do Senhor, os profetas enviados do Senhor. Então dividimos em 4 partes. A cadeira de Moisés, onde assentavam-se os mestres e os fariseus. Em segundo lugar, os ais contra estes mestres da lei. E para fechar essa sentença do Senhor, uma demonstração dos crimes de Jerusalém, dentro desses crimes cometidos por Jerusalém e seus representantes, contra aqueles enviados, contra os profetas do Senhor. A importância de entender Mateus 23 é que o Sermão das Oliveiras vai ficar muito mais claro a partir desse ponto de vista do contexto de Mateus 23. O Sermão das Oliveiras, o discurso das Oliveiras, vai acontecer, o sermão profético de Mateus 24, vai acontecer em sequência a esse contexto muito importante para estudar. Vamos ao primeiro ponto. A cadeira de Moisés, os mestres da lei e os fariseus. No capítulo 23 de Mateus, temos várias denúncias contra as lideranças judaicas que acontecem do verso 1 ao verso 36, e Jesus começa dizendo: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos: Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Mateus 23, 1 e 2. A cadeira de Moisés basicamente era o lugar das lideranças religiosas judaicas, e eles exerciam um papel de autoridade baseado nessa referência de que Moisés, ao conduzir o povo de Israel do Egito ao deserto, ele resolvia muitos problemas, muitos conflitos que aconteciam no meio do povo, e ele agia como um juiz. Além de ser um profeta, ele também agia como um juiz. Há uma passagem em Êxodo 18, verso 13, que diz que no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã
até o pôr do sol. Ou seja, Moisés, ele tratava de todos os problemas do povo ali no deserto, de modo que sempre trazendo soluções baseadas na lei do Senhor. Um dos fatos importantes sobre o entendimento do papel do juiz em Moisés é que ele aconselhava o povo seguindo os estatutos e as leis que já foram determinadas pelo próprio Deus. Moisés não criava leis, Moisés não era legislador, Moisés simplesmente agia conforme o conselho do Senhor. A acusação em Mateus 23 é que estes representantes que se diziam autoridade da linhagem de Moisés, eles não só aconselhavam o povo conforme a lei do Senhor, mas também cometiam excessos e acrescentavam leis. Podemos dizer que os escribas e fariseus, na posição que se assentavam na cadeira de Moisés, eles abusaram muito da influência religiosa, fazendo exigências ao povo além da palavra de Deus. Este foi um dos motivos que o Senhor Jesus condenou estes líderes religiosos. O interessante é que no verso 3 do capítulo 23, o Senhor vai dizer assim: fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. O entendimento dessa passagem é que nós temos o dever de respeitar as pessoas que nos ensinam sua palavra, mas devemos recusar obediência a qualquer líder que se coloca acima de Deus e acima da palavra. No verso 4, vai dizer que eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Os fariseus eram conhecidos por serem liberais consigo mesmo, enquanto ensinavam regras rígidas para os demais homens. Essas regras rígidas são os fardos pesados e difíceis de carregar. Eles fizeram acréscimos à lei dada a Moisés. E estes mesmos fariseus, mestres da lei, que traziam sobrecarga sobre o povo, eles não conseguiam. Eles davam um jeito de não cumprir. Tanto que nem com o dedo querem movê-los. Verso 4. Colocam fardos pesados sobre os homens, mas nem com o dedo querem movê-los. Eles sempre davam um jeito, um jeitinho de não precisarem seguir aquilo que diziam. Os versos 5 e 7 vai falar daquela figura que eram homens que realizavam suas obras para serem vistos por outros homens. É tipo uma demonstração de vaidade e de orgulho religioso. A palavra diz que eles praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Os filactérios eram pequenas caixinhas contendo tiras de pergaminho que estavam escritas as palavras de Êxodo 13, 2, 10, Êxodo 11, 17, Deuteronômio 6, 4, 9 e Deuteronômio 11, 13, 22. Esses filactérios, essas caixinhas, eram amarradas à testa e no braço esquerdo. A prática de carregar filactérios na testa e no braço surgiu depois do cativeiro, através de uma interpretação literal de Êxodo 13, 16. Temos aqui uma denúncia do Senhor Jesus que os fariseus usavam isso, os filactérios, com a intenção de exibicionismo. Eles tinham um apego muito grande pelo status religioso. O Senhor Jesus, aquele que sonda corações, ele vai dizer que
ele amava os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e também amavam as saudações nas praças. Em resumo, isso era uma forma dos fariseus chamarem a atenção para o seu status, para a sua posição. Dos versos 8 ao 11, Jesus vai se dirigir aos seus discípulos e vai dizer em outras palavras: aquilo que os fariseus e os mestres da lei praticam e fazem, que buscam a própria glória, vocês façam o contrário. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será o vosso servo, e a quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Mateus 23, de 8 a 11. Aqui temos um contraste. De início, o Senhor faz acusação, faz uma lista de acusações contra aqueles fariseus. E a partir do verso 8, Jesus se dirige aos seus discípulos e diz de forma diferente que eles não se arvorem, que eles não se arroguem, que eles não se orgulhem do título de mestre ou por qualquer título. Que os discípulos não seguissem os exemplos dos fariseus, que eram chamados de mestres, pai, guia. E o que Jesus está ensinando aqui é que os discípulos não deveriam aceitar honras não merecidas, pois alguém que quer ser líder deve ser humilde, deve ser um servo. Isso também está no contexto macro em Mateus 20, 25 a 28. Aqui uma observação. Nessas palavras do Senhor sobre não ser como os fariseus, nós não temos nessas palavras uma proibição de hierarquia ou a proibição de uso de títulos, pois o próprio apóstolo Paulo, ele se intitulou pai dos coríntios e chamava Timóteo de filho. Não é exatamente o uso da palavra mestre que é proibido. Não é exatamente o uso da palavra guia ou da palavra pai que sejam proibidas, mas sim no sentido de que aquele que se coloca como pai, como mestre, como guia, que ele seja servo, que ele tenha um espírito de humildade e que seja servo de todos. Aquele que se torna servo de todos, este será grande entre vós, ou será o primeiro entre vós. Então temos aqui, até aqui, que o Senhor recriminou os fariseus e direcionou corretamente os seus discípulos que eles deveriam ser exatamente o contrário dos fariseus. A segunda parte de Mateus 23 agora é sobre os ais contra os mestres da lei e os fariseus. Verso 13. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. A partir daqui temos 7 ais contra os fariseus. O Senhor Jesus desvia sua atenção dos discípulos e passa a falar aos fariseus que faziam parte da multidão. A ideia de um Jesus doce, brando, gentil, não pertence a esse quadro. Jesus realmente teve palavras duríssimas contra aqueles fariseus, aqueles mestres. Além do Senhor ter declarado essas palavras duras, em Mateus 21 tem uma cena que mostra que Jesus entrou no templo e expulsou todos que ali vendiam e compravam, e também saiu derrubando as mesas dos cambistas
e as cadeiras daqueles que vendiam pombos. E disse: a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, transformais em covil de salteadores. O Senhor Jesus, em dois momentos, em Mateus 21 e Mateus 23, ele vai declarar e também vai ter uma atitude muito severa contra aqueles líderes religiosos. Sobre as palavras ai, até uma criança entende. Quando machuca o pé, quando se machuca, quando sente uma dor, um ai exprime dor, exprime uma queixa, exprime um lamento. Este ai de vós é uma sentença muito pesada. Esse ai é um ai de lamento, é um ai que trará grande dor, que trará grande desolação. Voltando a Mateus 23:13, ao dizer que os fariseus fechavam o reino dos céus, o Senhor estava mostrando que esses líderes religiosos e reconhecidos intérpretes das Escrituras deveriam ter sido os primeiros a apontar para o povo quem era o Messias. Aqueles líderes religiosos deveriam ser os primeiros a mostrar quem era o Messias quando ele chegasse. E eles não fizeram isso. Pelo contrário, eles rejeitaram. E essa rejeição teve um preço. No verso 15 de Mateus 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. E uma vez feito isso, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Os escribas e fariseus, em seu trabalho missionário, eles praticavam uma busca zelosa para conseguir um prosélito. O prosélito, na origem da palavra, o prosélito é alguém que saiu de uma religião pagã e aderiu ao judaísmo. Esse é o significado religioso. Mas é preciso fazer uma observação quanto ao significado de prosélito. A palavra prosélito tem origem grega e significa recém-chegado, ou visitante, ou forasteiro. Essa palavra, por sua vez, também indica que o prosélito é alguém que é membro de uma comunidade da qual ele não se originou. Essa referência que eles rodeavam a terra e o mar, nós podemos entender que os judeus, eles tiveram uma grande dispersão por toda a região antiga, e essa extensão da imigração judaica em todo o mundo romano faz essa referência ter sentido. Eles rodeavam terra e mar. Os judeus na antiguidade se espalharam por todo o mundo civilizado, especialmente no tempo do Império Romano, que era um império muito extenso. A imigração judaica era também muito grande. Podemos dizer que a imigração judaica ela acompanhava praticamente toda a expansão do Império Romano. Há referências de presença judaica que viveram na Babilônia, Síria, Chipre, Ásia Menor, Egito, Grécia, Itália. Quando aconteceu a destruição do Templo de Jerusalém no ano 70, o judeu não vivia simplesmente na Judéia, em Israel, mas por todo o mundo civilizado antigo. Uma evidência interna sobre a expansão do judaísmo por todo o mundo antigo é que no livro de Atos, capítulo 2, verso 8 e 11, há ali um encontro de uma grande multidão, e essa multidão, o texto vai dizer que havia gente de todos os lugares do mundo antigo.